Христос, истинный Бог наш, молитвы и пречистия Своей Матери, святославных и всехвальных апостолов, предверховных Петра и Павла, и прочих всехвальных апостолов, преподобных и богоносцев чест наших, и живо святость наших, Ивана архиепископа Константина Града Златоустого, первомученика исповедника российских, святых праведный Богу Отец, окимяне все святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Congratulamos com vocês hoje nessa grande festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Aqueles que mais trabalharam para a propagação do cristianismo no mundo, principalmente o apóstolo Paulo, que trabalhou praticamente em todo o Império Romano daquela época, em todos os países, propagando a palavra de Deus. Vocês sabem, espero que vocês se interessem ou se interessaram já e leram, conhecem já a vida dos dois grandes apóstolos, assim como de todos os outros apóstolos também, não só dos 12, mas também dos outros que estão além de 12 apóstolos. Vocês sabem que tinham mais 72 apóstolos menores, se chamam chamados, dos quais justamente apóstolos São Marcos, São Lucas, não eram dos 12 apóstolos, eram desses 72 apóstolos menores. Os 12 principais apóstolos, e o principal deles, os apóstolos Pedro e Paulo. Depois temos os outros, Mateus, que era um cobrador de impostos, que foi chamado por Jesus, João e Tiago, irmãos, assim como Pedro e André, que eram irmãos, foram chamados por Jesus. Ele próprio disse: eu vos escolhi, não vocês a mim. Então cada um de nós, praticamente hoje, nos dias de hoje, nós devemos ser, talvez não apóstolos, mas colaboradores de Deus para a propagação da vida cristã, da fé cristã no mundo. Porque o mundo hoje está afastado de Deus, quase que na sua totalidade. A perseguição aos cristãos, se sabem e acompanham, vem acontecendo cada vez maior em todos os lugares, e Deus nos livre de chegar até aqui, mas já existe, talvez de forma ainda sutil, mas já existe. Então vocês vejam, o ser cristão é seguir a Cristo. O apóstolo São Paulo era perseguidor dos cristãos. Ele vivia de acordo com a fé que ele tinha, aprendeu desde criança, que é a fé hebraica, judaica, do Antigo Testamento. E quando surgiu o cristianismo, ele considerava como sendo uma heresia, alguma coisa falsa, contrária aos princípios do Antigo Testamento. E ele era perseguidor dos cristãos, e foi enviado justamente para a Macedônia, para lá perseguir também os cristãos. E no caminho, próprio Jesus se revelou a ele e o chamou para o apostolado. Ele apareceu, ele estava indo para lá para perseguir os cristãos. Não sei se vocês já conhecem essa história, mas quem conhece, procurem ler, conhecer. É muito interessante a vida de todos os santos, a vida de cada um santo que vocês usam o nome. Procurem conhecer, para seguir, para que esse santo que vocês têm o nome, vosso protetor, ajude vocês também, a cada um de vocês, a seguir esse caminho, que é um caminho difícil. O caminho de um cristão é um caminho de sofrimento, assim como Jesus sofreu. Jesus não teve, a única festa que nós conhecemos que ele teve foi no casamento em Caná de Galileia, onde ele fez justamente o seu primeiro milagre. Abençoou o casamento é abençoado. Fora do casamento, o sexo é pecado mortal. Dentro do casamento é abençoado, nascem os filhos abençoados por Deus. E ele abençoou, fazendo esse primeiro milagre, transformando água em vinho. Mas a vida toda depois dele toda foi de perseguição, calúnias, sofrimento, e no final, vocês sabem, vocês conhecem perfeitamente, a pior morte que se pode imaginar, a crucificação. Como se fosse um malfeitor, um bandido, crucificado justamente entre dois malfeitores,
para humilhá-lo mais ainda. Então isso nós devemos seguir, conhecer e saber que nossa vida cristã não é de coisas boas, só coisas tranquilas aqui na terra, de ser feliz aqui na terra. A felicidade de Deus nos dá assim, nos chama para ser felizes. Mas a felicidade plena somente é possível em Deus, em Jesus Cristo. Fora disso não há felicidade. É tudo engano do maligno. E nós, se achamos que isso nos faz feliz, nós nos enganamos. Então vamos procurar seguir esse apostolado, seguir essa vida cristã, participar constantemente das orações. O apóstolo São Paulo nos ensina a orar sem cessar, constantemente. Como respiramos? Infelizmente nós não conseguimos, porque estamos sempre atarefados com as coisas do mundo, preocupados com as coisas do mundo. Não confiamos em Deus, confiamos no dinheiro, confiamos no nosso conhecimento, confiamos nas pessoas, mas devemos confiar primeiramente em Deus. Tudo está nas mãos dele. Se ele alimenta os pássaros, os animais, não vai alimentar nós? Por que nos preocupamos com o dia de amanhã, se ele nos ensinou no Pai Nosso pedir o pão nosso de cada dia? O pão nosso de hoje nos dai hoje. De hoje, não de amanhã. O de ontem já foi. Se comemos, não comemos, realmente comemos. Mas o de amanhã não sabemos ainda. Então pedimos o de hoje. E ele vai nos dar. Ele próprio prometeu: procure em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, que tudo que vos necessário será dado. Então vamos confiar em Deus, amar a Deus, seguir esse caminho de sacrifício, oferecendo a Deus nossa vida, e tudo que fazemos nos nossos dias, ofereça a Deus. Ele fez tudo por nós. Vamos fazer alguma coisa também por Ele, oferecendo nosso amor, a reciprocidade do amor dele para conosco, retribuir esse amor a Ele, fazendo as coisas boas, amando o nosso próximo, não tendo raiva ou ódio de quem quer que seja, não julgar ninguém. É difícil? É difícil, porque nós somos todos orgulhosos e vaidosos. E quando alguém toca na nossa vaidade, nosso orgulho, nós nos alteramos, ficamos nervosos, irritados, ou chegam até às vezes a ódio. Mas esses sentimentos são do maligno, são do demônio, não são de Deus. Então temos que procurar ter em nosso coração sempre os sentimentos divinos, de amor, compreensão, compaixão, caridade, amabilidade, tudo que o apóstolo São Paulo nos ensina. Então, seguindo esses apóstolos, vamos procurar viver a nossa vida cristã. Deus nos abençoe. Hoje à tarde, às 5 horas, haverá vigília, é sábado, amanhã a liturgia, domingo, às 9 horas da manhã, e a próxima, hoje termina, não, ontem terminou já o período de jejum e abstinência, e era aos Santos Apóstolos. Hoje já é sábado, já é permitido o alimento normal, sem ser de jejum. Deus abençoe e fiquem com Deus.